Queridos irmãos e irmãs, celebramos o terceiro domingo do Advento, domingo Gaudete, domingo da alegria. Alegrai-vos, alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos no Senhor. Esse tema da alegria perpassa a liturgia de hoje, a alegria que não é necessariamente uma alegria espalhafatosa, de gargalhada, de festa, mas é uma alegria de quem realmente percebe o sentido, a direção da existência e que encontra a sua paz na comunhão com o Senhor, na comunhão com os irmãos. Domingo passado nós ouvimos no Evangelho Marcos falando também sobre João Batista. O acento que Marcos nos deu foi justamente da pregação de João Batista, que convidava à conversão, à mudança de vida. Hoje nós ouvimos um trecho do Evangelho de João, do prólogo do Evangelho de João, o início do Evangelho de João, em que João, evangelista, nos mostra o testemunho de João Batista sobre Jesus. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha. O enfoque de São João Evangelista não é o mesmo de Marcos. Marcos chamou atenção, como eu disse, para o processo de conversão, enquanto João chama atenção para Jesus como testemunha, João Batista como testemunha de que Jesus é o Messias. O Evangelho de João nos mostra todo um julgamento. Jesus é julgado e o mundo também é julgado. E num julgamento tem que ter testemunha. Então, um dos testemunhos fundamentais é o de João Batista. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Essa é a razão da nossa alegria. É que João Batista vai dizer que a luz chegou. No próprio prólogo do Evangelho de João, que nós proclamaremos na missa do dia do Natal, nós vemos que Jesus é a luz. Luz no sentido do sentido da existência. Jesus é a luz, Jesus é a vida, Jesus é aquele que realmente permite a realização do ser humano. Nós dizemos a palavra salvação. Salvação é uma palavra que aponta para o ser íntegro, a totalidade da pessoa. Em João, a expressão usada é vida, vida em abundância, vida plena, vida no sentido de zoé, não só vida bios, de existência, mas de vida de realização. Então João vai apontar para esse que é a luz. Quando os judeus enviaram então de Jerusalém esses seus emissários para perguntar a João quem era ele, afinal de contas ele arrebatava as multidões do outro lado do Jordão que vinham até ele para ouvir a sua pregação e ser batizados, perguntam: quem és tu? João, embora não perguntado diretamente desta forma, responde: eu não sou o Messias. Eles não perguntaram se ele era o Messias, mas essa era a conversa, esse era o boato. Não seria ele o Messias? Eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és então? És tu Elias? Elias, grande profeta do povo de Israel, terminou a sua vida de forma misteriosa. Foi arrebatado num carro de fogo e os judeus tinham a expectativa de que antes da vinda do Messias, Elias voltaria para preparar o povo. Tanto que os judeus celebram a Páscoa, os judeus realmente ortodoxos e piedosos, deixando uma cadeira vazia e a porta entreaberta para que Elias possa entrar e sentar naquela cadeira e cear com eles, se é o momento do retorno de Elias. Então, por isso essa pergunta: és tu Elias? E ele responde também: não sou. Em Marcos, nós vimos que Jesus chega a dizer que João Batista, se queres saber, é o Elias que deveria voltar. Não que é uma volta de Elias em pessoa, mas ele tem o espírito, a força
de Elias, o zelo de Elias, a missão de Elias, né? Mas aqui João está respondendo, não sou, no sentido de que ele não é o próprio profeta que voltou. Eles perguntaram, és o profeta? Aqui a pergunta não é mais um profeta, mas é o profeta, aquele que era também esperado. Nós lemos lá no livro do Deuteronômio, no capítulo 18, e Deus disse que suscitaria um profeta semelhante a Moisés. Então, a pergunta, és o profeta? Diz respeito a este profeta. Nesse mês de setembro deste ano, nós inclusive nos debruçamos sobre o livro do Deuteronômio, né? Chamada Segunda Lei, né? E ali então tem essa expectativa. Então também João Batista diz que não é o profeta, não. Perguntaram então, quem és afinal? O que dizes de ti mesmo? E ele dá essa resposta. Uma resposta humilde e ao mesmo tempo uma resposta alvissareira, motivo de alegria. Eu sou a voz que grita no deserto, aplainai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ele diz que ele é apenas a voz. Vocês todos estão me ouvindo? Vocês estão ouvindo a minha voz. Mas é só a voz, daqui a pouco eu me calo. A voz desaparece. Mas a palavra deve permanecer. O importante não é a voz, o importante é a palavra que é anunciada e que deve ser acolhida. João é a voz, Jesus é a palavra eterna de Deus, é a palavra que é luz, é a palavra que é vida, é a palavra que nos transforma. Ele veio, João Batista, aplainar os caminhos do Senhor, e então ele simplesmente se vê como essa voz que prepara, significa que o Senhor está realmente chegando. E eles interpelam João, ao grupo dos fariseus, por que batizas então? Porque aquele batismo parecia uma contestação das instituições de Israel, era uma ruptura, afinal de contas o povo estava indo para o outro lado do Jordão, onde João Batista se encontrava para ser batizado, um batismo de penitência. E João então responde também que o seu batismo é um batismo provisório. Eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Então Batista aponta para esse que já está no nosso meio, mas que eles não conheciam. E ele continua aqui no nosso meio, e é preciso que nós o reconheçamos e o acolhamos. Então essa é a boa notícia, Deus realmente entrou na história da humanidade, e João Batista veio preparar os caminhos do Senhor. E João Batista citou Isaías. Hoje nós ouvimos também Isaías na primeira leitura, capítulo 61, mostrando que o Espírito do Senhor, ele está sobre aquele que foi ungido. O Senhor me ungiu e enviou-me para dar uma boa nova aos humildes, boa notícia aos humildes, curar as feridas da alma, pregar a redenção para os cativos, a liberdade para os que estão presos, para proclamar o tempo da graça do Senhor. Então é um anúncio jubiloso, é um anúncio de um verdadeiro jubileu, no sentido de tempo de graça. E depois, pula-se para o versículo 10, exulto de alegria no Senhor, e minha alma regozija-se em Deus, em meu Deus. E aí vem a comparação de um matrimônio, mostrando que esse Deus veio desposar a humanidade. Minha alma regozija-se em meu Deus, ele me vestiu com vestes de salvação. Envolveu-me com o manto da justiça e adornou-me com um noivo, com sua coroa, e uma noiva com suas joias. Era costume no casamento daquele tempo, uma coroa na cabeça do noivo e da noiva, né? Era uma festa. Então é um Deus que vem desposar essa humanidade. E depois a última comparação, que é com a natureza. Assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente,
assim o Senhor Deus fará germinar a justiça e a sua glória diante de todas as nações. Por isso é o domingo Gaudete, domingo dessa alegria, e que a resposta da liturgia vem com um salmo que na verdade é tirado de Lucas, é o Magnificat, como nós ouvimos: a minha alma se alegra no meu Deus, e nele se alegrou meu espírito, Deus meu Salvador. Se no domingo passado nós ouvimos o início do Evangelho de Marcos dizendo princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, hoje nós temos essa outra expressão, Salvador. Então, o nome completo, a identidade completa de Jesus é Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Os primeiros cristãos usavam aquele símbolo do peixe, que uns ainda usam hoje. O símbolo do peixe é justamente porque são as iniciais gregas dessa expressão, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Era uma maneira discreta de dizer que eram cristãos, sem se expor imediatamente à morte. Então, na segunda leitura, Paulo, na carta aos Tessalonicenses, nos dá 3 conselhos que nós devemos reter. Então vejam como a liturgia de hoje está bastante coerente. Primeiro conselho: estais sempre alegres. Domingo Gaudete, alegres. Como eu repito, não é uma alegria superficial, boba, ou só pela alegria de nos reencontrarmos, que é uma alegria boa, né? Acabo de vir celebrar com alguns da comunidade lá de Santa Luzia a festa da padroeira, e falei da alegria da gente se reencontrar e de vê-los mesmo com máscaras. Mas não é só essa alegria de nós, que temos alegria quando nós nos encontramos, porque formamos a mesma comunidade de fé, essa família paroquial, é uma alegria estarmos juntos, mas é mais do que isso, é a alegria de saber que nós descobrimos o rumo da vida. Arley daqui a pouco vai ser batizado, vai ser crismado, vai fazer sua primeira comunhão eucarística. Essa é a nossa alegria, Arley. Nós temos um rumo para a nossa vida. Você está se preparando, né, já viveu o processo catecumenal, agora está nesse momento, né, da preparação imediata para os sacramentos da iniciação cristã. Então é a alegria jubilosa de quem vive na presença de Deus. Sabe, quando nós não vivemos esta alegria, pode acender pelo menos uma, agora está com a mania de falar, mania não, né? É a necessidade. Falar as cores, né? Pode pelo menos acender uma luz amarela de alerta, né? Por que eu não estou alegre com o Natal que está se aproximando? Por que eu não estou alegre com essa liturgia desse domingo Gaudete, né? Estais sempre alegres, é o primeiro conselho. Segundo, rezai sem cessar. Nós temos que nos alimentar. O alimento da fé é a oração, que vai alimentar essa alegria. Rezai sem cessar. Não é passar o dia inteiro na igreja ou em casa, mas é como a respiração. Assim como nós respiramos para viver, mesmo com máscara, com um pouquinho mais de dificuldade, mas respiramos, nós devemos viver num clima de fé com desejo de encontrar com o Senhor. Santo Agostinho chega a comentar esse texto, rezai sem cessar. Como é possível rezar sem cessar? É quando nós temos o desejo permanente de caminhar ao encontro do Senhor. Quem está sempre desejando o Senhor, como diz aquele salmo, a minha alma tem sede de Deus, quando verei a sua face? Está rezando sem cessar, né? Então rezai sem cessar, cultivar a vida de oração. E terceiro, dai graças em todas as circunstâncias. Quer dizer, não só nas favoráveis, não só no momento de êxito, de saúde, de vitória. Dai graças em todas as circunstâncias, porque essa é a vosso respeito à vontade de Deus em Jesus Cristo. A leitura é toda cheia, né? Eu estou sublinhando esses 3 conselhos, mas não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo e guardai o que for bom, quer dizer, discernimento, né? Afastai-vos de toda espécie de maldade. É até a dinâmica dessa reta final da iluminação e purificação para a preparação para o batismo, né? Afastai-vos de toda espécie de maldade. E aí vem esse versículo que eu quero também sublinhar, que o próprio Deus da paz vos santifique totalmente, e tudo aquilo que sois, espírito, alma, corpo,
seja conservado sem mancha alguma para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam como a nossa salvação é integral. É a integridade da pessoa que é salva. Não é só um pedaço de nós, não é só uma dimensão nossa. Espírito, alma e corpo significa a totalidade do nosso ser deve ser resgatado. Nossos afetos devem ser integrados na direção do amor, do serviço, da fé, da esperança. Aquele que vos chamou é fiel, Ele mesmo realizará isso. Então essa é a nossa fé. Por isso, sempre alegres, por isso sempre rezando, por isso sempre dando graças a Deus em todas as coisas. Que o Senhor nos ajude nessa preparação próxima para celebrar o seu Natal na liturgia e para caminhar ao seu encontro na nossa existência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.